por meio de uma comunicação animal que eu fiz, eu vi a necessidade de ajuste na dieta daquele paciente, daquele animal, e também talvez uma modulação intestinal, porque pelo que ele trouxe para mim na comunicação. Aí eu encaminhei para a Andressa. Fala um pouquinho como foi a tua experiência, Andressa. Pois é, inclusive eu estou aqui com a comunicação, né, que você passou por escrito, que eu li no dia da consulta, esse paciente de Minas Gerais. Eu achei muito interessante, porque eu não sabia que funcionava dessa forma, comunicação animal. Estou olhando para cá porque eu estou lendo aqui. E, assim, são perguntas bem objetivas, né? E esse paciente, a tutora relatava que ele não sentia fome. Uhum. E aí ficou aquela coisa, mas como assim? Por que você não sente fome? Porque é uma tutora bastante responsável, uma tutora bastante consciente, né? Que quando ela adotou esse animal, ela já fez a mudança para a alimentação natural. Uhum. Só que o animal começou a rejeitar a alimentação. E assim, eu achei interessante porque eu nunca tinha linkado essa questão da comunicação animal com hábitos alimentares. Uhum. Quando eu entrei no mundo da medicina veterinária integrativa, eu comecei a observar, eu mudei muito a minha postura profissional. Porque eu comecei a observar que nem tudo é resolvido com medicamento. Uhum. Nem tudo. Muitas vezes a gente já fez todo tipo de exame, não dá nada. A gente já prescreveu tudo que tinha para prescrever e o animal não responde. E aquele problema persiste. Porque muitas vezes, como foi o caso desse paciente, na verdade, não era nem dele a questão, era da tutora. A tutora que fosse de um jeito, e ele tinha um jeito, ele tem um jeito dele. Particular, né? Específico. E ele queria que isso fosse respeitado. Uhum. E aí, quando você encaminhou para fazer a consulta nutricional dele, e aí o que eu vi? Que ele tinha um problema, né, pela comunicação que você já tinha Identificar. ele tinha um problema de refluxo, ele tinha um problema de estômago, porque ele comia muito, na verdade, né? Ele já passava do limite dele, porque ele estava indo no limite da tutora. Ela achava que nunca era suficiente para vocês entenderem. Ficava, mas ele não come, ele não come, ele não come. Sendo que, na verdade, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Isso ficou tão claro, né? Quando ele falou, mas eu não sinto fome, eu não como é porque eu não sinto fome, né? Foi legal, assim. Pois é, e aí quando eu vi que fez sentido, que eu fui fazer o ajuste da dieta. Uhum. Eu dei para ela a dieta, ela disse, Andressa, vamos fazer um reajuste. Eu disse, vamos fazer um reajuste. E me surpreendeu, porque eu ainda coloquei a quantidade que eu prescrevi para ele, que eu tinha calculado, era superior ao que ela já estava oferecendo. Caramba. Aí ela já pensou assim, não, eu realmente, olha só, a consulta já começou a fazer efeito nela, né, da comunicação. Porque ela pensou assim, não, ele não está comendo essa quantidade, ele não vai comer mais. Se ele já estava comendo a quantidade que eu estava colocando, ele não vai comer mais. Ou seja, eu não vou forçar. Porque se ela não tivesse essa consciência, ela ia tentar oferecer a ele a quantidade que eu tinha prescrito. Exato. E iria ser a mais. Porque eu fiz alguns ajustes, inclusive até pedi para ela fazer um exame a mais, para ver se ele precisava de alguma prescrição de nutracêuticos, que ele já come uma alimentação natural pronta, que já vem suplementada. Foi bem interessante porque criou várias conexões, né? Eu fui atrás da empresa que fornece, entrei em contato, achei muito interessante o trabalho deles e vi que era uma doutora realmente criteriosa. Então, eu já percebo que ela teve uma mudança no comportamento dela e que eu acho que ele já está começando a responder bem a esse feedback que ele está tendo. Que legal, que coisa boa. E também, uma das coisas que eu lembrei que ele comentou foi que ele sentiu uma queimação também no estômago. Foi uma das coisas que ele falou, né? Isso mesmo, porque ela também dava petiscos. Gente. Ela dava muito petisco, lógico, né? Na melhor das intenções, achando que eram petiscos naturais, porque a gente sabe que a indústria coloca lá um nome bem grande, natural, mas a gente sabe que natural não tem nada.
E provavelmente esses petiscos também estavam atrapalhando essa questão Do apetite, né? do refluxo. O refluxo foi um efeito dominó, né? O refluxo dava falta de apetite, a falta de apetite e assim vai indo, né? Gente, eu não sei vocês, mas se alguém aqui já teve refluxo, eu tive a crise de refluxo no início do ano, você não sente absolutamente vontade de comer nada. Porque a gente já sabe que vai comer e vai voltar. Passar O mal. suco volta e dá um mal-estar, dá uma dor, dá uma impaciência. Então, antes eu dizia assim, o animal não sabe falar. Agora não tem essa. O que eu digo hoje em dia, sabe o que, Andressa? Olha, você que não sabe escutar. Quando alguém diz assim, o cachorro não sabe falar, eu digo assim, na verdade é você que não sabe escutar. Tem como aprender, inclusive. Isso mesmo. E aí, o que eu vejo, quando eu comecei a falar sobre o tema dessa live, eu vi várias pessoas, né, curiosas, interessadas. Uhum. E aí, hoje eu tenho uma tutora que disse assim, eu acho que vou procurá-la, porque minha cachorra não deixa mais mexer na boca, não deixa mais mexer no focinho. Ela está com dificuldade em fazer a higiene da região dos olhos. Ela está com dificuldade quando ela vai tomar banho para fazer a tosa nessa região aqui. Uhum. Pelo batendo no olho, fica atrapalhando. Por quê? É um animal que já tem uma certa idade, mas é um animal saudável. E aí ela fica assim, poxa vida, isso aqui vai trazer uma complicação, porque o canal lacrimal começa a ficar um pouco inflamado pela idade, né? E aí a lágrima começa a acumular. E aí depois pode trazer um problema de infecção para o olho, para a própria pele. E ela estava falando sobre isso, porque o animal realmente não deixa. Ela morde, ela tem todos os dentes. E ela morde para valer. E também eu não vou, né, gente? Não vou, Lisa, não vou estressar um animal na idade dela. Não vou obrigar, não vou forçar. A gente sabe que isso só gera mais trauma, Uhum. né? Então não é justo. Eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Eu estou olhando aqui os comentários. Vou começar a olhar aqui os comentários. Sim. Pode falar as suas experiências também. Essa foi a nossa experiência, Uhum. né? Que vai ter um desfecho ainda, porque a gente ainda vai É bem fazer, recente. Uhum. ainda vai fazer esse acompanhamento e a gente vai ter mais resultados, porque eu sei que a gente vai compartilhar outros pacientes. Tenho Sim. certeza. Eu anotei aqui alguns exemplos que eu estava lembrando de alguns casos. E um dos que eu recebo muito é essa questão da falta de apetite. E porque o tutor fica sem saber, ele não tá comendo, já fez exames, ele tá bem, ele só realmente apresenta de sintoma essa questão da falta de apetite. E quando a gente vai investigar, podem ser várias questões, como essa que eu compartilhei agora com vocês, com a Andressa, né, que até encaminhei o caso, que foi porque realmente o cachorro não sentia fome, estava em excesso a quantidade de comida por dia, né, a quantidade calórica ali por dia para ele, e também ainda tinha a questão do refluxo, então eram as duas coisas, né? Mas já atendi casos também que o animal estava com problema no dente, por exemplo, acredita? Ele disse, eu tô com uma dor na boca. Ele não sabia identificar bem aonde, qual era o dente, né? Dizer, mas ele falava uma dor na boca, lá atrás. Dizia que te sentia uma dor. E quando foi examinar, realmente ele precisava fazer limpeza e algum tratamento dentário, sabe? Então, além disso, já aconteceu também, eu tô aqui lembrando só olhando para lembrar. Questão da tristeza. Então, a questão do apetite também leva em conta o emocional. Então, tem vezes que o animal ele não quer comer porque ele tá triste, gente. Pode ser uma tristeza por conta de perda de algum tutor, luto mesmo, ou de algum animalzinho que ele convivia e acabou morrendo. Pode ser por conta de mudanças de rotina, então mudou de casa, ou viajou, tá num lugar diferente, ou seja, mudanças como um todo. Pode deixar o animal desorientado, ansioso, triste, e isso influencia no apetite também. Então, quando a gente não tem uma causa assim tão evidente, quando a gente não tem uma causa tão evidente, a comunicação animal nos ajuda muito a esclarecer essas questões. Nossa, de todas as alternativas possíveis, qual que seria a do meu animal? O que ele realmente está sentindo, o que ele gostaria de dizer? Então é legal porque, além da gente sentir, a gente, que eu digo assim, o comunicador animal, né? Quem está fazendo aquela conexão, a gente sente que o animal está sentindo, a gente ainda tem a possibilidade de
receber mensagens dele e também de passar alguma mensagem ou fazer alguma pergunta. Então, é bem completo esse tipo de sessão, esse tipo de trabalho, eu gosto bastante. Essas coisas são muito sérias e a gente não vai fazer isso por curiosidade. Então, por exemplo, com Rosinha eu tenho uma intenção que é em função da saúde dela. Para ajudar a melhor manipular, né? Não é só curiosidade. Isso aí não faz sentido, né? Pessoas que vão só por curiosidade não vão. Não vão trabalhar com consciência, trabalhar com espiritualidade, trabalhar com essas coisas. Exige o mínimo de percepção e de objetivo. Curiosidade é outra história. Adivinhador, que não é o caso, né, Lili? Uhum. Não é nada de adivinhação, que isso fique bem claro aqui também. É uma comunicação entre consciências. Não é coincidência. É o campo energético. Gente, isso é metafísica, viu? Para quem é descrente dessas coisas, é só estudar metafísica e vai entender o que está falando. Porque a metafísica é uma ciência. E tudo isso tem embasamento científico. Uhum. Olha, eu não acredito que um tutor que passa por uma experiência dessa, ele continue do mesmo jeito. Eu acho que a percepção dele, não só em relação ao animal, mas em relação ao mundo, a tudo que tem em torno dele, começa a acordar, a mudar. Então, se você puder citar alguns casos, lógico, nomes, né, para não expor o pessoal, mas alguns casos de situações que você viu que foi foi surpreendente para você. O animal teve um impacto muito positivo e o tutor também. Contei para a gente. Você falando assim, me vieram dois que o animal se preocupou muito com a saúde e o bem-estar da família. Dois casos. Primeiro caso foi bem marcante, que uma cachorrinha, ela estava tendo problema comportamental. Eram três, eu não vou tentar não dar tanta característica, para, né, podem estar aqui assistindo a live, né, para não ficar muito evidente quem é. 3 animais namorando na mesma casa. 2 passaram a brigar muito. Aí ela disse assim, eu queria... Aí é uma dúvida muito comum, inclusive. 2 estão brigando, eu faço com os dois? A comunicação com os dois? Aí eu digo assim, observa. Você percebe quem puxa a briga? Sempre tem um que fica mais assim, atentado, puxando pra briga mesmo, outro tá quietinho, aí de repente o outro vem, morde, pula em cima. Aí ela identificou, com certeza esse aqui, nossa, sempre tá puxando briga. Então vamos fazer com esse, para entender por que ele tá puxando briga, por que ele tá se comportando desse jeito, o que faz com que ele se comporte assim, o gatilho, digamos, né? Aí beleza, eu fiz a comunicação, era uma fêmea, na verdade. Aí fiz a comunicação com ela e eu disse assim, da onde que tá vindo esse teu comportamento agressivo, de querer brigar, da onde que tá vindo, né? Eu sempre gosto de investigar e procurar a causa. E ela falou assim, olha, com a atmosfera energética da casa do jeito que tá, de briga em cima de briga, não tem como ser diferente. Eu tô assim, entende? Aí eu falei, nossa, briga em cima de briga? Quem que tá brigando na sua casa desse jeito para você dizer que tá assim? Aí ele disse, meus tutores, era um casal, tá? Marido e mulher, meus tutores. E ele, direcionando pro homem, né? E ele é o que mais grita, olha isso, é o que mais grita, é o que mais chama atenção no meio das brigas. É como se ele que fosse o que começasse as brigas dentro de casa, o homem lá, né, o marido. Aí falou bastante coisa sobre as brigas de marido e mulher dos dois. E eu tendo que escrever tudo isso, né? Eu já me acostumei de que, olha, não sou eu tô sendo só aqui realmente um intérprete. Eu digo que eu sou intérprete dos animais. Tô interpretando aqui. Passei tudo isso. E a tutora, no final das contas, super me agradeceu, porque ela disse, Liz, quando meu esposo... Por isso que foi marcante para mim, porque os homens, normalmente, eles são um pouco incrédulos nesse sentido. E quando o marido leu a comunicação, ele acabou de chorar. Chorou muito, se acabou. Chorou muito. Aí ela disse assim para mim, Liz, eram 3, lembram? 3 animais. E essa que eu fiz a comunicação era a xodó dele. Era a xodózinha dele. Diz assim, nossa, é a preferida dele, ela.
E ela ter dito isso para ele, né? Dizendo, olha, ele que puxa, não sei o quê, nananana, foi assim o ápice. Aí ela disse que depois dessa comunicação ele começou a prestar atenção mais nele. Que ele não prestava atenção, que ele falava muito alto, gritava muito, sabia sim das brigas, mas ele começou a se observar mais, foi o que você disse. Depois da comunicação é difícil o tutor não mudar, porque começa a se perceber mesmo diferente, né? Então, ele foi muito impactante para ele e mudou muito a relação dentro de casa, porque ele começou a se conter, pelo menos mais, a observar, ver que isso influenciava na cachorra que ele tanto amava, porque disse, nossa, ela falou que ela só estava mais assim buscando briga porque eles também estavam assim dentro de casa. Então, a questão do espelhamento e de absorver a atmosfera, né, gente? A gente vê isso não só dentro de casa, mas a gente vai para um ambiente tumultuado, a gente fica, desagradável, né? Às vezes dá dor de cabeça, às vezes a gente fica tonto. Então, o animal também sente o entorno. E a cachorrinha relatou desse jeito, né? E outro ponto, quer falar alguma coisa? Que eu já ia partir para o segundo caso. Você falou em espelhamento. Explica o que é espelhamento. Espelhamento é quando o animal ele acaba repetindo ou replicando o mesmo comportamento ou o mesmo estado emocional daquele tutor ou da casa como um todo. Então, ele espelhar é fazer igual, né? É nesse sentido. Pode fazer igual tanto do comportamento, como, que foi o caso da cachorrinha, replicou o comportamento de briga com outro dentro de casa, ou emocionalmente mesmo. A gente começa a ficar, por exemplo, eu começo a ficar muito triste. Aí eu começo a perceber que meu gato também está muito triste. Ele pode estar fazendo um espelhamento comigo, né? Então, isso é possível. Eu começo a observar, né, essa questão. Isso aí também pode interferir na questão da saúde física, né? Pode, com o tempo, cronificando esse processo, meses e meses desse jeito, pode sim influenciar no físico, sim. Sabe, falando nisso, eu me lembrei aqui de vários casos. No início, como eu falei, né, eu não tinha consciência voltada para essa questão do mundo sistêmico, e eu ficava me questionando, achava aquilo ali me chamava atenção, mas eu não entendia. Porque a pessoa dizia assim, meu pai faleceu de insuficiência renal e meu gato agora tem insuficiência renal. Eu já sei, inclusive, como é que lida, já sei, a pessoa já tinha uma experiência, porque tinha lidado com o pai, sabia como era a questão de alimentação, sabia como era a questão do funcionamento dos rins, os sintomas, a pessoa já sabia de tudo. Olha isso. Porque o animal desenvolvia. Aí a pessoa. Em outro caso, Daniel está dizendo aqui, só lembrei da gastrite de Luiz. É isso aí. Tem 2 gatos maravilhosos. E é isso mesmo, Daniel. Né? Daniel trabalha com a mente também, ele é terapeuta, ele sabe o que a gente está falando. E esse espelhamento, ele reflete muito, tipo, a pessoa é muito nervosa, a pessoa tem diarreias com facilidade quando fica nervosa. Aí o animal do mesmo jeito, qualquer situação de estresse, tá lá o animal, já amolece as fezes. Aí a gente vai investigar a alimentação. Não tem nenhuma mudança na alimentação, não tem nada na alimentação que justifique uma diarreia. O animal vai lá e vomita porque já está com a gastrite. A gente vai investigar, faz exame, né, Daniel? Faz exame, faz tudo, faz ultrassonografia e não tem nada. Aí é porque o tutor está numa fase que está rolando um estresse extra e aquilo está afetando o estômago, que a gente já sabe. O estômago ele tem receptores que se ligam ao sistema nervoso central e que tem estímulo, não tem para onde correr. Tem estímulo. O animal altera, sim, essa função. Principalmente o trato gastrointestinal, que é o que eu mais trabalho hoje, né? Os órgãos relacionados à digestão, que estão relacionados à nutrição. E eu vejo muito esse espelhamento, muito mesmo. E quando eu tenho acesso, sabe, Luiz, ao tutor, porque a gente também tem que ter, né? A gente tem que ter uma abertura e o tutor tem que estar aberto também. Quando eu tenho esse acesso, eu digo ao tutor, se observe. E quando eu tenho mais acesso ainda, digo assim, procura uma terapia. Ou fazer uma constelação, ou uma comunicação, porque às vezes aí o animal fala um monte de coisa. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho bem interessante
as pessoas saberem que isso existe, sabe? Porque eu tenho certeza que tantas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, Uhum. os que vão assistir depois, vão ter uma virada de chave. E vão começar a perceber que não é só dar remédio, que não é só fazer exame, que não Uhum. é correr para a emergência. Eu já tive, infelizmente, que deixar de atender animais que eu acompanhava porque a pessoa não acordava para isso. E aí eu cheguei num ponto, para você ter noção, um ponto profissional, que eu não tinha mais o que fazer com o animal, porque o que eu sugeria para o tutor, em relação a esse autocuidado, que o animal dele estava refletindo tudo que ele estava passando, a pessoa não acreditava, a pessoa não validava e o animal continuava doente. E eu não tinha mais, para mim tinha parado. Eu tinha que encaminhar esse animal, né? Tinha que encaminhar esse tutor para uma terapia Terapia. Uhum. e a pessoa não aceitava. E eu cheguei para a pessoa e disse, olha, infelizmente eu não tenho mais como acompanhar seus animais. Uhum. Porque eu realmente, como profissional, não é nada pessoal, mas como profissional não tenho mais o que fazer. O que eu tinha de fazer eu já fiz, e o que eu tinha de dizer eu já disse. Uhum. Porque aí entra que a gente também entende que nós temos limitações, né? Se a pessoa não quiser, não adianta. Exatamente. Uhum. E aí vai lá, Liz, continue. Outro caso, né, que tava lembrando, você disse que foi marcante para mim. Eu atendo muito animais que já faleceram também, né? Já fizeram a passagem do corpo físico, como a conexão é com a consciência e a consciência é, não tem tipo fim, né? Tipo, mesmo depois que o corpo físico degradou, ainda a consciência existe, ela ainda está ali para a gente se conectar e se tiver esse acesso é possível. Então, quer dizer, você está dizendo aí que mesmo quando o animal morre, a Sim, permanece e a pessoa pode fazer uma comunicação, né? Pode lhe procurar para fazer uma comunicação com o animal que já faleceu. após a morte, com certeza. Uhum, eu recebo muito. Teve uma que foi muito marcante, recente, inclusive, de uma cachorrinha que falou, foi muito legal, que o tutor perguntou, você tem alguma mensagem para mim? Normalmente eles perguntam, né, assim, para animais que já morreram, você tem alguma mensagem para deixar para mim e tal? E ela falou, sim, tenho sim. Presta atenção que sua saúde, ela ainda está boa, mas pode piorar. Aí eu, meu Deus, como assim, gente? Mas pode piorar. Aí disse sim, se você não parar de fumar. Olha isso, falou do cigarro dele. Aí, e eu, gente, eu não fazia ideia que a pessoa fumava, né? Até porque quem tinha me passado para fazer essa comunicação tinha sido a irmã dele. E, tipo, ele passou as mensagens, as perguntas que queria para a irmã, e a irmã passou para mim. Ou seja, eu não vi foto desse rapaz, não vi nada. Aí o cachorro fala isso, né? E depois a irmã dele me mandou mensagem, Liz, ele só foi acreditar mesmo na comunicação animal depois que ele leu essa parte do cigarro. Porque não tinha como você saber que ele fumava, como é que você ia saber disso, né? Isso para mim foi marcante, porque, mais uma vez, um homem normalmente é descrente e tudo mais, né? Por mais que ele quisesse falar com a cachorrinha, no cachorro, no caso, mas no fundo fica aquela ponta de dúvida. Será que é verdade? Então, quando o cachorro ele traz, ou qualquer outro animal, né? Dá para fazer isso até um parêntese interessante. Dá para fazer com todos os animais, tá, gente? Independente se for pet ou não, dá para fazer. Pássaros, qualquer outro animal. E eu perdi um pouco a linha de raciocínio que eu tava falando aqui do... Sobre o que ela tinha falado, que ele podia Ah, tá, que a saúde dele. às vezes a pessoa fica com uma pontinha de desconfiança, mas quando vem confirmações como essas, tipo, não tinha como a doutora ali saber. Aí isso dá mais credibilidade ainda. E eu acho muito legal quando vem esses tipos de confirmações. Teve uma outra confirmação muito legal também, que também de um cachorrinho que já tinha morrido. Será que o doutor pode fumar? Ah, eu não sei, depois eu não perguntei, mas eu acho que não, viu? Porque eu perguntei para a irmã dele. E ela disse que ele fumava demais, todos os dias, maços e maços de cigarro. Então é um pouco difícil, né? Mas a semente foi plantada, né? O cachorro deixou a mensagem que ele queria. Deixa eu pegar aqui um gancho, né? Já que você está falando nessa observação, e me veio aqui um pensamento.
será que esse animal se sentia incomodado com a fumaça do cigarro? E aí isso já me puxou outra coisa, que eu já pensei aqui no julgamento, né? Nas comunicações que você faz, você percebe se existe algum julgamento por parte do animal, tipo, meu tutor teve um comportamento assim, assim, que eu acho que ele não deveria ter feito isso. Ah, não tem esse julgamento de bom e mal, bom, ruim, não tem. Inclusive em relação a pessoas também não. Foi interessante você falar isso, que teve uma vez que, vou dar esse exemplo, acho que vai ficar bem claro. A questão era o seguinte, quero saber, a tutora disse, quero saber por que que o meu cachorro ele não quer passear fora de casa. Ele só quer passear onde tem carros, tipo na garagem. E olha pro carro toda vez que eu pego a guia e boto nele, a gente desce e ele vai e olha pro carro. Ou seja, ele só quer passear de carro, não quer ir pra rua. E eu não entendo por que quando ele olha a rua, ele empaca e não vai. Não vai, de jeito nenhum. E eu não entendo o porquê que ele faz isso. Aí eu falei, há quanto tempo ele tá fazendo isso? Ah, desde que a gente se mudou pra cá. Aí que ela mudou para um apartamento só os dois. Aí eu disse, beleza, fiz essa comunicação. O que, é que o cachorro falou? Que sentia. Eu não me lembro as palavras direitinho, mas assim, ele sentia como se fosse um nojinho da rua e não gostava de ver pessoas ao redor dele. Disse, tem muita gente na rua e parecia aquelas peruas assim, sabe? Tipo, nossa, muita gente ao meu redor. Tipo assim, muita gente ao meu redor e que nojo pisar no chão. Tipo, que nojo pisar no chão. Aí peraí, gente. O que eu senti com o que o cachorro falou? Que não era ele, que não era dele. Isso, não era dele, era da tutora. O nojo era da tutora, não querer conviver com outras pessoas era da tutora. Eu senti tudo isso. Aí eu botei como observação, porque eu entrego tudo por escrito, aí eu coloquei como observação. Olha, não me parece que esse sentimento de nojo e de não querer estar com outras pessoas é dele. Eu tô achando que tem alguma relação, eu não afirmei, né? Porque a confirmação tinha que vir da tutora, óbvio. Eu falei, eu estou achando aqui, pelo que eu tô sentindo, que tem alguma relação com você. Você tem problema em socializar com outras pessoas? Você tem problema com, sei lá, ir pra rua e sentir que está suja, alguma coisa assim? A tutora confirmou tudo, gente. Tudo. Ela disse, sim, eu tenho síndrome do pânico, não gosto de ver pessoas, tudo, confirmou tudo. Não gosto de ver pessoas porque eu não quero ter a obrigação de ter que conversar com as pessoas. E quando eu olho meu cachorro sujo, eu fico com preguiça de ter que limpá-lo. E realmente eu preferia passear com ele só de carro. Lembra daquela história que o cachorro só olhava pro carro? Eu preferia passear com ele só de carro. Ou seja, o cachorro estava sendo fiel ao que ela queria, no seu mais profundo. Entende? O cachorro captou tudo Eu tô que ela... passada. Oi? Eu tô passada. Pois é. Pois é. Pois é. A tutora também ficou em choque. A própria tutora ficou em choque. Ela até disse assim, Liz, como é que pode se conectar tanto assim comigo? Aí, olha, o amor faz isso. Os animais, eles se conectam muito com a gente. Só que como eles não têm, voltando para sua pergunta, como eles não têm aquela coisa de bom e mal, ai, minha tutora é uma fresca. Ai, minha tutora é no seu... Não tem, gente. Eles simplesmente replicam e é isso. Para eles está tudo certo. Por quê? Porque Segue o fluxo do tutor, que é quem eles estão ali seguindo na vida. E sabe que você falou uma coisa interessante, porque eu atendo muito animal que vem de adoção, né? Eu atendo duas ONGs aqui em Mossoró. Então, eu tenho uma relação muito, muito forte com pessoas que adotam animais também. E o que eu percebo, alguns animais permanecem fiéis ao primeiro tutor, inclusive o que abandonou. E tem alguns animais que seguem um fluxo que eu acho assim, super interessante. Ele é fiel a quem está com ele no momento.
É verdade. E eu percebo que quando eles se conectam muito ainda, ficam ainda, não conseguem se desligar com o primeiro, segundo tutor, então algum tutor de trás. É porque ficou algum trauma ainda ou um mal entendimento. A comunicação animal ajuda muito a explicar para o animal, olha, você está em outra família, você entende que agora você está em outro momento, com outros cuidadores. Tenta explicar se ele não entendeu alguma coisa que aconteceu ou se ele está emocionalmente muito abalado, porque alguns ficam na questão do apego ainda. Vou dar um exemplo. Teve um tutor, uma vez, uma história que veio até mim. Era uma cachorra que tinha sido abandonada num hospital veterinário. Isso acontece muito, né, Andressa? Vou te falar. Que foi para fazer uma cirurgia de coluna. Como cirurgia neurológica é muito cara, acabou que quando a pessoa viu a conta, ela simplesmente não voltou mais e deixou o cachorro lá. Não voltou e deixou o cachorro lá. Aí, todo mundo estava ajudando e eu senti de ajudar aquela cachorrinha que tinha sido ali abandonada e tal. Aí eu fui e perguntei para ela, como é que você está se sentindo? Ela falou, eu não consegui esquecer ele. E é muito triste, né? Não consegui esquecer ele, não consegui. Aí eu falei, mas você já sabe que você já vai ser adotada por outra pessoa, inclusive uma veterinária, que vai continuar cuidando de você. No final das contas, gente, a cachorrinha acabou morrendo. Acabou morrendo. Ela não conseguiu, por todas as ajudas de tudo, ela não conseguiu se desligar. A alma dela estava tão conectada com outro tutor que ela não conseguiu. Então, isso foi um exemplo triste de que o animal ele não conseguiu. Por mais que todo mundo ali pudesse ajudar, e não conseguiu. Então, assim, a lealdade que esse animal teve com o tutor foi até a morte, de fato. Tipo, se eu não posso ter ele... Isso, Liz, é importante ser falado, porque a gente tem que entender que o animal não... Então, eu aprendi também uma coisa, por mais difícil que seja a situação, principalmente quando inclui situações de maus tratos, é que o animal é difícil. Isso é muito difícil que eu vou falar aqui, para muita gente entender. Mas o animal, ele não julga nem quem maltratou ele. Sim, não julga, exatamente. Quando eu entreguei essa comunicação... Oi? A gente tem que colocar isso aqui, Liz, porque isso é uma realidade. Os animais, eles não pensam, não sentem, como você falou. Não tem essa experiência, fulano é bom, fulano é ruim. Talvez um animal, quando chegue na vida de uma pessoa com um histórico desse, ele tenha muito a ensinar sobre não julgamento, né? Oi? O que foi que aconteceu? Qual é a história dessa pessoa? Não estou dizendo aqui que crime se justifica, né? Não pode. Quem comete um crime precisa realmente passar por todo um julgamento. Mas eu estou falando do nosso julgamento, da nossa consciência. Porque você já parou para pensar se a gente sai julgando todo mundo de uma forma que a gente acha, cada um tem seus valores, cada um tem suas percepções, vai funcionar, vai virar um verdadeiro conflito, né? Vai virar um conflito só. E essa questão do animal se ligar ao tutor, isso é muito interessante, porque eles fazem um juramento, parece que eles fazem um juramento, você me explica, né? Eu estou colocando aqui a minha percepção. Ou na vida deles, que eles vão ser fiéis ou àquele tutor, ou eles vão ser fiéis a quem estiver ao lado deles naquele momento. Isso muda mesmo. Né? Só uma coisa aqui, Andressa, que a Carmen perguntou, inclusive até voltando para o tema, né? Ela perguntou assim, como resolver os problemas? Tem como resolver os comportamentos? Né? Ela perguntou, Carmen, você deve ficar se referindo a uma sessão de comunicação animal, né? Se tem como resolver, esse comentário está mais lá em cima. Tem como resolver os comportamentos. Essa questão de resolver os comportamentos, a gente realmente já chega com esse ímpeto, né? Faz a comunicação para resolver isso. Mas a ideia da comunicação é investigar a causa. Então, a gente resolve quando consegue ir na causa do que está causando aquele comportamento. Então, o que está levando aquele animal a se comportar daquela forma? Olha, eu tô só pela comunicação com o Rosinho, você nem imagina, acho que eu nem vou dormir hoje. Mulher, calma. Ai, gente, então quando a gente investiga
continuando aqui, quando a gente investiga a causa, a gente consegue atuar nessa causa, ou seja, no que está faltando para aquele animal, ou no que está em excesso, por exemplo. Lembra no comecinho da live a questão da comida? A gente vai conseguir corrigir o apetite porque foi melhorada a questão ali, o ajuste na alimentação. Então, quando a gente ajusta, corrige, supre aquele animal, trata ele do que ele está precisando emocionalmente falando, aí sim o comportamento é resolvido, porque foi suprido o que era preciso. Então, só chegar dizendo assim, eu quero resolver isso. Aí o buraco é mais embaixo, porque tem que ter uma investigação do que motiva, do que está desencadeando aquele comportamento daquele animal. Qual é o gatilho? Por que ele se comporta assim? Na hora o tutor ele tem que estar com o mínimo de consciência, né? Porque assim, não é você quem vai resolver o problema. Você que vai resolver a questão que está ali. Você vai servir de ponte. Quem vai fazer o movimento em torno da causa é o tutor. A gente orienta, né? Teve até uma pessoa recente que falou assim: nossa, mas se na comunicação animal tiver respostas do animal, né? Óbvio, e eu não souber o que eu vou fazer com aquelas respostas. Aí eu falei: aí que entra meu trabalho, eu vou te orientar, né? Tem a resposta e por meio daquela resposta eu te oriento. Ou encaminho para outro profissional, ou eu mesmo passo algum medicamento, ou eu mesma, entende? Então, com a investigação que eu tenho ali na sessão, que vai me ajudar a ver os próximos passos, orientações e o que fazer, entendem? Então, chega a comunicação animal, esse trabalho, para agregar, para somar a todos os conhecimentos de médicos veterinários aqui, que somos nós duas, temos, né? Então, ajuda muito. Imagine aí se todos os meus pacientes que têm dificuldade de se alimentar, todos os meus pacientes que em determinado período comem muito bem, determinado período não comem nada, um dia come uma coisa, outro dia não come outra. Todos os meus pacientes me disserem o que está acontecendo, meu Deus, a minha vida vai ser Ajuda muito mesmo, ajuda. Porque, gente, quem nunca passou por perrengue quando o animal não quer comer? É assim, a pessoa fica desesperada. Eu escuto muito isso dos tutores, né? Eu já fico, Ana Andressa, pensando o que é que eu vou fazer no dia seguinte para o meu animal comer. Porque eu não sei o que é que ele quer. Eu não consigo entender porque ele gostava tanto de uma comida e de repente parou, não quer mais, cheira e sai, passa o dia de fome, passa o outro dia e não come. Tem gente que fica angustiada. Tipo, eu tenho uma cliente que ela tá prestes a ter bebê. E ela me procurou agora semana passada para mudar a alimentação do cachorro dela. Veio ela e o esposo, porque o cachorro dela não estava comendo bem. Eu sempre peço exame, né? Quem é meu cliente sabe que eu sempre peço no mínimo uma ultrassonografia. E eu disse a ela, realmente você está correndo contra o tempo. Porque a pessoa que vai ter filho vai ter que direcionar por, no mínimo, aí 2, 3 meses, enfim, por um período específico, uma atenção exclusiva para o bebê, né? E tem que deixar tudo organizado, porque você imagine uma mãe no puerpério, amamentando com uma criança, com privação de sono, ainda tendo que se preocupar com o que não come. Não come não, toda tem que fazer uma coisa diferente. Ela não vai ter tempo de fazer a comida dela, imagina do cachorro. Imagine só o tamanho da preocupação. E eu pego muito caso assim, de animal que simplesmente não come, animal que comia muito bem, não quer comer. Eu já consegui identificar em alguns casos, né? Tipo, chega para mim um animal. Existem algumas raças que a gente sabe que tem um gatilho maior para a ancestralidade, né? Do lobo. E aí a pessoa diz assim: meu cachorro não adianta. Eu lembrei de uma coisa, desculpa te interromper, que você falou esse negócio de ancestralidade, não sei o quê. Teve um cachorro que uma vez falou assim: eu sinto falta de carne vermelha e de carne, tipo, quase sangrando. Teve um que falou. Então, era a preferência dele. Além de ser carne, era carne vermelha, né? Porque tem carne branca, tem outras carnes. E ainda era uma carne quase sangrando. Aí eu digo, meu Deus do céu. Eu escrevi, ok, mas eu sempre gosto de botar uma observação, assim, quando o animal diz uma coisa muito específica,
que é importante avaliar com o veterinário dele se realmente isso cabe, né, para ele. Assim, uma coisa é ele gostar e querer, outra coisa é, será que é saudável? Porque teve uma vez também que um gato falou, não gosto daquele remédio que ele me dá. Ok, ele não gosta, mas vai deixar de dar? Se é importante dar o remédio? Eu Né? acho Então, isso amanhã. hã? Eu acho que eu vou ouvir isso amanhã. Ai, gente. Então tem que ter bom senso. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. É importante ter bom senso. Eu passo a informação e o que o animal quer dizer, mas vamos ter bom senso também ali, né? É importante dizer, para não pegar a ferro e fogo tudo que é dito. É isso que eu queria comentar. Comentário aqui de Adriana. Ela já tinha comentado lá em cima, ela tinha dito assim, aqui a cachorra dela dava ataque epilético, pelo que eu entendi do sintoma que ela disse, né? Aí ela comentou depois assim, aí se meu marido sair e não levar ela, ela passa o dia todo triste. Ela é mais ligada a ele. Uhum. E eu não sei se ela está tentando correlacionar esse sintoma, esse sintoma, né? Porque a convulsão é um sintoma. A gente precisa investigar qual é a causa, por que esse animal convulsiona. E esse apego excessivo ao marido dela. Ao ponto do animal ficar triste durante o dia ele sair e não levar ela. É. Pode perguntar na comunicação o que ela sente na ausência do teu esposo, né? Acho que é esposo dela, o marido dela. Para a gente tratar emocionalmente. Se for, por exemplo, sensação de abandono, tratar isso. Se for apenas tristeza, ela sabe que ele não abandonou ela, mas fica triste. Aí a gente pode trabalhar mais essa questão da tristeza, do apego, né? Então, de acordo com o que o animal falar ali, e eu sentir também, aí a gente vai trabalhando essas questões, porque aí o animal vai começar a ficar independente. É importante a gente ir dissolvendo vínculos muito estreitos, assim, ao ponto de fazer mal pro animal, né? Dissolvendo, o que eu digo, não é desconectando, tá, gente? É só amenizando, para o animal não sofrer. Essa é uma coisa que eu fiquei bem curiosa. Você marca o horário, assim, um período de tempo, né? Eu vou me comunicar provavelmente entre esse horário e esse horário com o animal. Isso. Na hora, tem que ter algum preparo. Tipo, eu tenho que deixar o animal, Rosinha, no caso, né? Eu tenho que deixar Ah, num lugar tranquilo, eu tenho que deixar a Rosinha restrita nesse momento, nesse período de alimentação. Eu posso interagir com ela nesse momento ou é melhor deixar ela quieta? pode interagir tranquilo, vida normal. Eu não te mandei o textinho explicativo, eu te mandar no final da live, tá? Porque tem tudo isso. É vida normal, no textinho até tem assim, vida normal para vocês. Podem continuar fazendo a rotina tranquilo, tanto sua como dela. Não precisa estar concentrada no momento. Tem tutor que faz questão. Nesse dia eu vou tirar o dia de folga. Deve ter um evento, a comunicação animal. Eu vou tirar o dia de folga. Eu vou passar a tarde meditando, escutando música. Teve um tutor que passou o dia dentro de casa com músicas relaxantes. Então, assim, não tem necessidade, mas se você sentir de fazer, faça, sabe? Eu realmente não vejo que isso influencia. Na minha prática, já fiz comunicação com o cachorrinho tomando banho e tosa, já fiz comunicação animal na creche. Tipo, vida normal. Bem legal essa da creche, só para finalizar. O cachorro falou assim: aqui eu adoro ficar, aqui eu me divirto muito. Quando eu entreguei para a tutora, ela disse: meu Deus, ele disse aqui e é onde ele está. Ele estava na creche quando você fez a comunicação. E eu não sabia, né? Então, assim, é bem legal ele falando: aqui eu adoro ficar. E ele estava na creche. Então, é super tranquilo fazer onde o animal estiver. Ai, que lindo. Você já teve relato assim de tutor que estava na hora com o animal, que depois você tenha tido a oportunidade de alinhar aquele horário? Foi tal horário. E o tutor mudou o comportamento. Sim, sim, no carro. No carro. Ele estava no carro e assim que eu fiz a sessão de comunicação animal, eu senti tontura. Tontura, como se estivesse em movimento. Aí eu falei, olha, senti uma certa tontura, como se estivesse em movimento. Eu não entendi por quê. Verifica se ele não tá com enjoo, porque foi o que me veio, né? Será que ele não tá com enjoo? Aí a tutora me falou, não, Lisa, é porque no momento que você disse que ia fazer a comunicação animal, é porque nesse dia, como o cachorro tava
indo para veterinário, não sei o quê. Aí eu disse assim, ó, para você não ficar preocupado, porque o tutor ficou preocupado se isso influenciar, porque isso é uma dúvida comum. Ah, vai influenciar a comunicação, não sei o quê. Eu digo, olha, quando eu for fazer, eu vou te avisar, tá bom? Aí eu mandei mensagem, eu vou fazer agora. Aí ela, por coincidência, estava no percurso e nem viu minha mensagem. Nem viu. Mas ela associou, Liz, quando você me mandou mensagem, eu estava dentro do carro. Então, esse seu a sensação de balanço e de movimento era porque a gente estava no carro. Era essa a tua dúvida que eu respondi? Era sim, era sim. Ou seja, o campo é tão acessado que você chega, nesse caso, a A sentir sentir. a situação, né, que o animal está se encontrando no momento. Daniel está perguntando aqui, como conseguir um atendimento sobre comunicação animal? Aproveitando a pergunta de Maria Ivoneide. Eu só fico pensando que não tenho nem look para esse evento. Adorei. É bem isso. Que roupa tu vai usar, Andressa? Diz aí. Eu vou usar isso aqui. Ai, gente. Isso aqui para mim tem muito... Amanhã eu terei folga. Eu tô aí, viu? Isso aqui para mim é muito importante. É como é que chama isso aqui? Um chale. É um chale. Uhum. Porque pelas experiências que eu já tive, né? Informações que chegaram até mim, os chales, eles sempre que a gente usa um chale, a gente está honrando e entrando no campo dos nossos ancestrais. Uhum. E essa é a intenção também, de honrar os ancestrais da minha gata, porque ela tem, né? Ela teve um gato que cruzou com a mãe dela e ela nasceu. E é isso aqui. Sempre nas coisas importantes, esse chale está perto de mim. Assim como os pingentes, que eu já falei aqui, que isso aqui, tem alguns pingentes que eram da minha mãe, e tem dois pingentes também com pelo de rosinha e de capitu, que foi minha cachorra que faleceu ano passado. Então, eu tenho roupa pro evento, viu, Daniel? Olha aqui. Adorei. Ivonete tá dizendo aqui, gente, que maravilha, é um divisor de água na vida dos tutores. É sim, Ivonete, com certeza. Eu só quero dizer. Carmen tá perguntando, quer saber como foi com Rosinha. Vai ser amanhã, Carmen. É amanhã. Dormi direito hoje. Eu acho um desses. Esse aqui eu comprei faz uns 10 anos, uma viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul, mas eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Aí depois foi que eu descobri o significado, né? Liz, muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou fazer o passo a passo que você me ensinou aqui para lá caçar para você também. Já estou olhando aqui para não errar. Na hora que tu apertar no X, bota compartilhar e precisa me colocar como colaborador. É só isso. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Liz é uma pessoa muito especial. Conheci um rolê aí bem... De aleatório. Só que não. Caímos todos no caldeirão da medicina veterinária sistêmica. É verdade. E é aí que é o futuro, realmente. Na verdade, não é o futuro, já é o presente. A gente já vive isso. Isso é muito real. E quer dizer a vocês, procurem as opções sistêmicas, porque o olhar sistêmico para o seu animal faz toda a diferença. O olhar sistêmico para o animal, para a vida, não só para o animal, mas para a vida, traz à luz muitas coisas que estão na escuridão. É como você entrar em um quarto escuro e acender a luz. Você pode ver muita coisa que você não quer ver, mas é o primeiro passo para a cura. Não só cura física, mas principalmente cura emocional e também espiritual. Liz, gratidão. Obrigada também. Eu adorei estar com vocês, pessoal. Até uma próxima, Andressa. Gente. Cada boa noite para todo mundo.